Oi, boa noite. Eu vou apresentar meu trabalho de gestão de pessoas por competência no setor público. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do contexto de surgimento da gestão de pessoas por competência. O mundo está passando por uma globalização e isso trouxe muitas mudanças, né? Seja econômicas, mudanças políticas, mudanças sociais. Tudo isso também trouxe muito mais competitividade entre as empresas, né? Ficou um ambiente mais competitivo. As empresas precisavam ser mais rápidas nas mudanças, mais flexíveis e se adaptar, né, a esse novo cenário. Com isso, nesse contexto de globalização, de mudança e tudo mais, as empresas começaram a introduzir a valorização e a preocupação com o desenvolvimento dentro das organizações, né? Então, antes não tinha essa preocupação com o desenvolvimento das pessoas nas organizações, não era tão importante visada essa questão de gestão de pessoas, e isso passou a ser cada vez mais valorizado dentro da empresa, né? Então, nos anos de 1960, as pessoas nas empresas se preocupavam mais com a capacidade e aspectos técnicos de um profissional, né? Então, o desempenho dele era medido a partir da capacidade dele realizar uma atividade qualquer. O conceito mais atual de desempenho de um profissional seria o de competência, né? Então, ele não partiria de atividades específicas. A competência ela é vista mais como a capacidade de entregar resultados, né? Seja qual for a atividade ou seja qual for o cargo. Então, essa diferença ela é bem importante e acompanha esse contexto de adaptação das empresas e dos profissionais a essas mudanças internas de estratégia também que acontecem nesse cenário em questão. São muito motivadas pelo ambiente externo, então isso tudo está muito ligado. O ambiente externo tem essa mudança muito rápida, isso faz com que as empresas mudem de estratégia e elas precisam se reorganizar toda internamente e precisam que os profissionais acompanhem essa mudança. Então não dá mais para ter um profissional em um cargo fixo, com uma atividade fixa e um técnico totalmente fixo ali. Então isso acaba mudando, assim, não é mais uma descrição de cargo e você vai fazer só aquilo que está na descrição do seu cargo, né? Então, acaba tendo essa mudança. Esse todo é o contexto de surgimento da gestão de pessoas por competência. Vou falar um pouquinho agora sobre a definição da gestão de pessoas por competência. Esse modelo é um modelo alternativo de gestão de pessoas. Competência por si só é um pouquinho difícil de se definir, então não existe um consenso entre os pesquisadores, autores e tudo mais que tratam o tema sobre a competência, mas de modo geral a gente pode dizer que é a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes expressa pelo desempenho profissional, que é o famoso chá que a gente encontra bastante ao pesquisar sobre o assunto, né? O chá seria essa combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes aplicados às situações de trabalho, né? Com a capacidade de realizar entregas e gerar valor à organização. Então, você teria esse chá e aplicaria, e isso seria medido pelas suas entregas, né? Então, tem muito essa coisa de gerar valor para a organização, do profissional gerar valor à organização, que é uma coisa que mudou também e veio mais com essa pegada do modelo de gestão por competências. Dentro do chá, o conhecimento seria o saber pessoal, né? Todo aquele conhecimento que o indivíduo absorveu durante a vida e ele pode aplicar no seu trabalho. Já as habilidades é o que ele sabe fazer, é a capacidade do indivíduo de aplicar esses conhecimentos na prática, no tempo certo e na hora certa. Atitudes é o querer fazer. E, acima de tudo, são ter características ligadas ao comportamento e muito do que a gente discute hoje sobre inteligência emocional também. Então, são outras características que antes não eram tão avaliadas, né? Essas soft skills. Então, você ter uma inteligência emocional, saber agir na hora certa, usar todos esses conhecimentos que você tem, as habilidades que você tem e também ter certas atitudes, né, ligadas à estratégia da empresa.
Ainda sobre a definição, então a gente tem a seleção de colaboradores que estejam alinhados às estratégias da empresa, que é um pouquinho do que eu estava falando agora, e aos desafios futuros. Então tem essa preocupação das empresas em selecionar os colaboradores que estejam aderentes a essas estratégias, né? Que tenham essas skills ligadas ao que a empresa busca e o que a empresa precisa para se manter no mercado futuramente. Aquilo que a empresa acredita, né? E aí tem a busca pelo desenvolvimento dos colaboradores de acordo com esses objetivos estratégicos. Então, como eu disse, as empresas estão no mercado que muda o tempo todo, o ambiente externo muda, as empresas têm que mudar, têm que se adaptar. E aí elas se preocupam também em como desenvolver seus colaboradores, né? E em lideranças que possam promover essa mudança também interna, né? Esse aprendizado contínuo. Sobre as competências humanas e organizacionais. Então, existem essas duas características, existem as competências humanas e as competências das organizações. Então, as competências humanas são ligadas a cada indivíduo, as das organizações se relacionariam mais com a capacidade da empresa. Essas duas competências, elas não são independentes, né? Elas são vistas de forma articulada. Então, existem as competências da empresa e as competências humanas têm que fazer esse match, têm que combinar, as empresas buscam voltado a isso, elas analisam isso na hora de contratação e tudo mais. As competências humanas, elas podem ser competências básicas, que é aquela competência que todo profissional precisa ter, então, como o próprio nome diz, básica mesmo, né? Inerente a todo mundo. E as competências essenciais, que nesse caso seria o que te diferencia. Então, diferencia você das outras pessoas. Essas são as competências essenciais. E tem as técnicas, as competências técnicas, que são mais ligadas à formação mesmo da pessoa. Então, sei lá, para uma habilidade de programação, por exemplo, de dados, e as gerenciais, que é a capacidade de liderança, a capacidade de você transmitir esse conhecimento para as pessoas, passar isso para frente, engajar um time. Falando agora um pouco sobre os artigos que a gente tratou para fazer esse recorte do setor público, o primeiro artigo que eu vou falar é a noção de gestão, a noção de competência na gestão de pessoas, né, reflexões acerca do setor público, que é da Franciele Silva e da Simone de Mello. Então, a ideia central desse artigo, mais do que apresentar historicamente essas mudanças, né, nas relações de trabalho, nas dinâmicas sociais, que culminaram nessa gestão de pessoas por competência, é trazer o debate e a aplicabilidade para o tema na gestão pública. Então, através de todo o arcabouço teórico, as autoras elas tentam explorar essas dificuldades que a gestão pública apresenta no desenvolvimento do tema e também elas falam um pouco sobre as oportunidades que se apresentam. O geral delas, o foco todo, também acaba ficando muito no contexto, na ideia do que é a competência também. Elas trazem bastante esse contexto histórico, né? Eu trouxe alguns pontos importantes aqui do texto, que seria a lógica, né, de gestão de recursos humanos na administração pública atual, que sempre foi, né, mais histórico, que seria baseada nos conceitos de cargos e postos de trabalho, né? É uma administração mais focada no controle. Então, essa característica é uma herança da administração científica e de interpretações também do direito administrativo. Porém, a sociedade atual complexa, ela demanda uma nova postura das organizações. E o resultado das ações públicas é cada vez mais fruto dessas cobranças por parte da sociedade. Então, assim, esse assunto começa a entrar no setor público, a ser debatido no setor público também por cobrança da sociedade, por toda essa mudança que vem acontecido, né? Ela nasce com a maioria de todos os modelos no setor privado e a passos lentos vai entrando no setor público. Nesse artigo, eu vou focar um pouquinho agora na quarta seção do texto, que as autoras falam de exemplos no setor público, tá? Então, em relação ao Poder Executivo, elas citam alguns exemplos de aplicabilidade na definição de competências funcionais para a elaboração de planos individuais, para avaliação de indicadores de desempenho, avaliações 360, entre outros, tá? Que veio daí da INAP.
Um exemplo interessante também que elas mostram é o desenho de cargos largos, né? Que seriam os cargos administrativos de nível médio, que teriam essas características multifuncionais. Eles transpassariam atividades, né, entre um cargo e outro. E aí eles exigiriam um nível de competência de gestão por realmente ter essa característica multifuncional, que é diferente dos cargos que a gente vê que são mais tradicionais, né, no poder executivo, né, que são cargos desenhados de gestão e aí por questões jurídicas são muito mais difíceis de você transacionar entre uma coisa ou outra, né, fica naquela coisa na descrição do cargo mesmo. O que foge disso podem ter complicações. No âmbito federal, o principal exemplo é a iniciativa no concurso público da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? No edital do concurso, eles requeriram algumas competências para determinados cargos, que seria a aprendizagem contínua, a flexibilidade e a liderança. E aí isso deixava claro que o profissional tinha que ter essas skills e seria cobrado também. Apesar de ser uma coisa muito simples que aconteceu mesmo no concurso, não foi nada disruptivo, foi um primeiro passo, né? Foram primeiros passos, então é importante deixar registrado. Também na parte de educação, os autores dão alguns exemplos, algumas experiências também da gestão por competência, principalmente nas políticas públicas de ensino tecnológico. De um modo geral, as competências no setor de educação, elas se apresentariam mais nessa concepção didático-pedagógica, né? No corpo docente e na infraestrutura das instituições. Então, também estão muito ligadas à avaliação de curso, dos profissionais e tudo mais. Passando agora para o segundo artigo que eu tratei, que são os desafios de gestão por pessoas com competências na administração pública federal brasileira, que é um artigo do Rodrigo Guildiz. Esse artigo é muito interessante porque ele é visto meio que de dentro para fora, né? O autor, ele é um servidor público da administração federal, então ele fala meio com propriedade, né? Sobre os principais desafios e a realidade ali na ponta. De um modo geral, o artigo ele tem como tema principal a gestão por pessoas, por competência, e ele faz esse recorte da aplicação da metodologia na administração pública federal. Trata dos desafios, a sua aplicação e também a expansão. E ele também fala de bastante questões de legislação, de direito, de estabilidade, enfim, cultura organizacional, que eu vou falar um pouquinho aqui na frente. Nesse sentido, o autor ele estrutura o artigo da seguinte maneira: são 4 seções. Na primeira, ele explora conceitualmente o tema de gestão por competência, a origem da aplicação na gestão pública federal. Em sequência, ele apresenta argumentos que justificam a relevância do tema na atualidade, ele demonstra quais mudanças ocorreram para que o tema emergisse também. Na terceira seção, o autor apresenta um enfoque nos desafios de aplicação do tema na administração federal e, por fim, ele retoma o estudo e apresenta suas considerações finais. Nesse momento, eu vou focar mais nos desafios mesmo que ele aponta no trabalho dele, que é o ápice meio assim do estudo, né? Então, o principal desafio aqui, o primeiro que eu vou apresentar, é em relação à cultura organizacional versus comportamentos voltados à individualidade e benefícios próprios. Para a gestão de competências, a cultura organizacional é muito importante, porque ela que guia essas competências que vão ser cobradas dos profissionais. Quais competências, habilidades ele tem que ter. A cultura e a gestão por competências, ela não tem margem para individualidade, né? Então tem essa coisa mais colaborativa também. E o que ele critica aqui na gestão pública federal é a questão de uma cultura organizacional que não existe. Essa cultura organizacional ainda dá margem para muitos comportamentos que são voltados à individualidade e a benefícios próprios. Com isso, acaba inviabilizando muito a prática da gestão por competência. Outro desafio de aplicação da metodologia no setor público é a questão da estabilidade que existe dos servidores
Porque a gente sabe que a estabilidade é super importante, ela precisa existir, ela deixa o servidor público protegido de pressões, né, de diversos fatores que podem existir por essas mudanças que tem na política. Então, ela é super importante. Só que, na maioria das vezes, ela é vista pelo servidor mais como impedimento legal de rompimento de vínculo trabalhista com o Estado. Então, o que acontece? O servidor sabe desse impedimento legal e isso acaba influenciando muito no trabalho, no dia a dia e nas entregas desse servidor. Então, a gestão por competências, ela também tem essa característica de avaliar o trabalhador pelas entregas que ele faz. E essa questão da estabilidade vista como mero impedimento legal de rompimento de vínculo acaba inviabilizando isso também, a questão da gestão por competência, né, a aplicação. Outro ponto seria a forma de avaliação dos concursos públicos, né? A avaliação dos concursos públicos hoje em dia é meramente técnica e a gestão por competências, ela exige características que não são só técnicas, né? Que são os chás que a gente falou, os conhecimentos, habilidades e atitudes. Pelo concurso público você não consegue medir as habilidades e atitudes de um servidor. Então isso também acaba viabilizando um pouco a questão da aplicação de gestão por competência, né? Não dá para você medir os aspectos comportamentais dos candidatos. Outro ponto que ele critica bastante é o plano de carreira do servidor, as avaliações de desempenho e aumentos salariais. Existem legislações e, enfim, ornamentos que regularizam, enfim, direcionam como que deve ser feita a carreira do servidor, a questão das avaliações de desempenho e como os aumentos salariais se devem dar. Mas o que o autor critica aqui é que no setor público da administração federal, as avaliações de desempenho são meramente para justificar os aumentos salariais do servidor. E não existe plano de carreira, ele sabe que conforme o tempo de casa, o aumento salarial vai vir de acordo com os reajustes. Então, isso acaba também sendo mais um impeditivo da gestão de pessoas por competência. Essa questão de não ter o plano de carreira, a questão de não ter avaliação de desempenho, não ter avaliação das entregas, e essa preocupação com o desenvolvimento mesmo do servidor, né? Isso não existe, e é uma crítica que ele faz aqui que é bem importante. Então, pegando mais um gancho, já que eu estava falando dos desafios, estou fazendo aqui alguns levantamentos de desafios trazidos no texto inicial das meninas. Então, elas também apontam que, apesar de existirem iniciativas na gestão por competência, nas organizações privadas, né, a gente está a passos lentos nessa temática quando a gente fala do setor público, né? Então, a gente sabe que é uma tendência mesmo no Brasil desses temas ficarem fora das agendas governamentais, né? Os temas de inovação de gestão pública. Então, a gente tem essa questão da gestão de pessoas no setor público, né? O RH, propriamente dito, ser enxergado mais na questão técnica, né? Aspectos burocráticos da gestão. Então, essa inovação acaba ficando um pouco de fora. Então, entre as limitações também da aplicabilidade que as meninas apresentam estão a resistência dos colaboradores em relação à mudança na gestão de pessoas, né? Que isso pode trazer diversas aflições individuais. Então, a gente sabe que tudo que a gente trabalha com pessoa exige muita paciência e estratégias bem elaboradas. Quando as estratégias não existem, não existe paciência, não existem planos, isso acaba meio que inviabilizando, né? Então, a gente fala de um modelo que é voltado para pessoas. A gente precisa adaptar isso para as pessoas, entender que existem essas resistências e como podem contorná-las, né? No setor público, essas resistências também acabam existindo. As pessoas não têm tanta credibilidade nesse modelo. Já no âmbito organizacional, esses limitadores de desenvolvimento das competências estariam ligados à cultura da empresa. Foi um ponto que as meninas também trouxeram, e eu falei do texto do Ricardo,
também estariam ligados às instabilidades nos mercados e à competição econômica, né? Que todos esses aspectos, muitas vezes, eles privilegiam os resultados, né? Em detrimento da gestão de pessoas, né? E o desenvolvimento do colaborador. Então, as conclusões gerais, os dois artigos são bem interessantes porque, de certa forma, eles se complementam, né? O artigo das meninas trazem um contexto histórico, um arcabouço bem interessante e já algumas iniciativas no setor público, que é bem legal. O artigo do Ricardo traz uma perspectiva meio que de dentro para fora da administração pública federal e ele trata bastante das questões jurídicas no texto dele e principalmente das dificuldades da implantação do modelo na gestão pública, o que é bem interessante, porque assim, se a gente pensa em mudar, a gente tem que conhecer as nossas dificuldades, a gente tem que conhecer o que impede da gente seguir com esse modelo, né? Principalmente em aspectos jurídicos. Só conhecendo a gente consegue superar. Então, as conclusões dos dois artigos, elas são bem parecidas, né? Porque eles trazem todos os possíveis benefícios que o tema pode apresentar no Estado, na aplicabilidade do Estado, né? Apesar de todas as dificuldades e particularidades legais, é necessário dar os primeiros passos no assunto. Então, começar a introduzir, à medida do possível, na administração federal, na administração pública. Num contexto geral, a gente pode afirmar que são necessárias mais pesquisas sobre o tema no Brasil, principalmente por parte dos formuladores de políticas públicas que precisam se engajar, precisam conhecer. Quanto mais se fala sobre o assunto, mais acabou-se tem para medir, estimar as barreiras de aplicação, né? E aí fica mais fácil contornar uma vez que você conhece. Apesar de tudo, como a base da mudança ela é comportamental, ela depende das pessoas, ainda que das legislações, as normas e as leis se alterem, se a alta liderança não se engajar, se os servidores eles não enxergarem propósito e os interesses individuais sobressaírem ao da organização, de nada adianta os esforços, né? Então, a conclusão geral é que talvez a mudança menos complexa, né, comparada à alteração de uma legislação, mas mais desafiadora e difícil é mudar o comportamento e o pensamento do indivíduo, o pensamento do servidor, né? Isso é o mais difícil de tudo, mais do que mudar uma legislação. Porque se ele não se engajar, se ele não entender o propósito, se não for um processo transparente, ele não vai conseguir colocar em prática, né? Então, de modo geral, foi isso. Espero que você tenha gostado. Peço desculpas por não aparecer aqui, mas não estava me sentindo bem com a minha autoimagem. E é isso.